Como nesse momento é entregado a sua família, pastor, as 12 nas mãos do Senhor, querido Deus, daqui se encontra aqui, teu ungido, José, Senhor, esta mulher, Deus amado, que é inteira, Senhor Deus amado, essa mulher valorosa, Senhor Deus amado, tu conheces, Senhor Deus amado, o coração dos seus filhos, Senhor. Tem, Senhor Deus amado, a palavra para, Senhor Deus amado, edificar, Senhor, a sua igreja cada dia mais, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, Senhor, usa teu filho, usa tua filha, Senhor, e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Meus amados e preciosos irmãos, só isso. A graça e a paz do Cordeiro sejam sobre a vida de cada um dos irmãos, amém? Meus amados, então, hoje a mensagem, né, é os dois, né? Você não queria cumprimentar os irmãos, não, amor? Sim, sim. Não. A paz seja para a igreja, amém? Tem duas pessoas, né? Vamos. Amém? Então, meus amados, nós vamos estar aqui falando sobre família, né? É um assunto muito importante, é um assunto delicado e eu acredito que o Pai Celeste ele vai estar falando ao teu coração poderosamente, ok? Minha esposa vai estar lendo a palavra e logo em seguida a gente começa. Vamos abrir a palavra aqui em Mateus 7. Mateus 7, irmãos, 24. Versículo 24. Mateus 7, 24. Que diz assim: os irmãos acharam? Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Como o irmão já orou, então a gente não precisa orar, né? Bom, como assunto, meus amados, amor, deixa eu colocar a sua Bíblia aqui, ó, que é melhor para você, tá? Só não te interrompi, passa para lá de cá, amor. Só não te interrompi que você tinha começado ali, né? Então, meus amados, como o assunto é para a família, né? Como nós vamos falar aqui de família, então envolve também falar de casamento e tudo mais. Então, os irmãos sabem quando você fala de família, então, eu que sou homem, então o homem é que manda, né, irmãos? O homem é que é o cabeça, então eu que vou começar o discurso então. Não, quem vai começar será eu. Amém, irmão? Tá bom, eu vou deixar ela começar então, entendeu? Eu estou deixando ela começar, pronto. Isso aí. Nós vamos falar com os irmãos hoje sobre os fundamentos para a preservação da família. O Altíssimo, o edificador da nossa casa, do nosso lar. Lá em Salmo 127, versículo 1, diz assim: se ao não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se ao não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A palavra aqui, irmãos, edificar, no original hebraico significa banar, que quer dizer construir, com base, propósito, continuidade e preservação. Né, marido? É isso aí. E essa palavra que está aqui no título dos irmãos, ó, muito bem escolhido, inclusive, né, nós? Verdade. Os irmãos escolheram juntamente com o pastor, sua família, escolheram muito bem o título. Vamos repetir isso aqui, irmão, vamos lá. Família edificada na palavra. Vamos lá. Família edificada na palavra. Então, a palavra edificada aqui está articulada, né, na nossa língua portuguesa, mas a palavra edificada aqui que vem da raiz edificada, como a irmã José ela leu aqui, na Salmo 27, verso 1, significa Banar. banar. Não é banana, não, irmãos. Bom, só pensa comer, é só depois. Então, a palavra é parecida, mas é banar, né? Com H forte no final, traduz no final. Significa edificar, construir. Né? O Criador, o Pai Celeste, como construtor, edificador da família. Isso quer dizer o quê, Brasil? Que se ele é o edificador da família, ele é o construtor, ele é a base principal, não tem ninguém que derrote essa família. Porque como nós lemos aqui no início em Mateus, a família que está edificada sobre a rocha, que é a palavra,
pode vir tempestade, ventos fortes, tufão, roda-moinho, o que for, aquela família vai continuar firmada sobre a rocha, porque o edificador é a base principal da nossa casa, né, pastor? Quer dizer, então, eu acho que você quer dizer que a família, para ela se manter de pé, e como eu percebi o título que ela disse aí, né, fundamentos para a preservação. Eu pedi ao pessoal do irmãozão lá no som, pode tirar o fundo da pessoal. Eu acho que o fundo é bom, irmãos. O fundo é bom, ele fica gostoso, mas eu me perco. Fica bacana, mas eu acabo perdendo a minha concentração. Obrigado, irmão. Fiquei chateado, não, irmão. Posso continuar, irmão? Nós podemos continuar sem o fundo, né? Se eu não quiser colocar o fundo, a gente põe. Mas pode ser sem fundo. Eu também agradeço os irmãos aí os irmãos lá do som. Amém. Então, dito isso, vamos lá. Só que eu vou lembrar o que tinha. Vamos lá. O que acontece, meus amados? Quando a família ela tem esse fundamento aí, ela realmente é edificada pelos princípios do Criador, do nosso Pai Celeste, Criador dos céus e da terra. O que acontece, meus amados? Acontece algo que outras famílias, não foi isso que você quer dizer? Sim. Outras famílias que elas estão procurando também estabelecer o mesmo princípio que nós, aqueles que servimos ao Pai Celeste, nós não somos, lembrando, meus amados, nós não somos nem melhores, nem piores. Tem gente que pensa que ela é melhor, tem gente que ela quer ser tão humilde que ela acaba dando vários passos atrás. Não, meus amados, você não é pior, nem você é melhor, você é o quê? Diferente. Porque o servo do Altíssimo, ele tem que ser diferente. Ele tem que ter esse diferencial na sua vida. Tipo assim, eu tenho um diferencial na minha vida. Eu tenho um diferencial na minha vida. Porque o Pai Celeste está comigo. Porque o Pai Celeste está comigo. Vamos lá, o que acontece quando nós temos o Altíssimo sendo o edificador da nossa casa? Acontece o que, às vezes? Como essa palavra que você citou aí, né? Paná, o original hebraico, ok? Chama no Antigo Testamento. O que acontece? Acontece, então, a preservação. A pessoa começa o casamento, né, Josi? Ela se casa, feliz aqui com o casal, lá jovem, tudo mais, mas no meio do caminho tem dificuldades. No casamento, todos nós lembramos, todos nós temos dificuldades. Ah, uma coisa que eu esqueci de combinar com você. Tem muita coisa que a gente combinou, viu, irmão? Não conta nossos problemas, não, porque muitas vezes nessas palestras assim, né? As pessoas só contam as vitórias, os nossos problemas. Não fala nada, não, viu? Combinado. Só vamos contar só os. Beleza, irmãos? Não está combinado aqui. Certo. Mas, irmãos, nosso casamento é de verdade, né? Não é aquela família de margarina toda bonitinha, não. Tem dificuldade na criação de filho, tem dificuldade, sim, de relacionamento, mas nós temos como base, desde que nós casamos, noivamos, a nossa base é Cristo. Por isso que nós estamos aqui até hoje, de pé, né? Em nosso casamento, nossa família sofreu, sim, agressões, né? Ventos, turbulência, mas nós estamos aqui porque nós decidimos, escolhemos fazer dele a nossa rocha. O centro do nosso relacionamento é ele, senão nada disso teria acontecido. Por isso que hoje, né, nós vemos nos dias de hoje, especificamente nos últimos tempos, o diabo está lutando ferrenhamente contra a família, que é um padrão homem, mulher, filhos. O diabo, ele quer destruir a base da igreja, do mundo, a família. Então, a igreja tem que se levantar mesmo contra isso e ensinar as famílias que precisa edificar na palavra. Não é só abrir na sua casa e deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, não. As bênçãos que estão na palavra não são automáticas. Você tem que trazer a presença do Pai para dentro do seu lar, não só na igreja, né, pastor Davi? É verdade. Quer dizer, irmãos, construir, edificar, a palavra significa construir com base sólida para trazer preservação. Meus amados, eu sei que nós temos que casar, né? Nós temos que casar coisa de 30 anos. Não acredito. Vamos fazer 30 anos de casado, não precisamos ainda, né? Para alguns isso é muito.
para alguns aqui, na realidade, de alguns irmãos. Né? Para outros irmãos, né, como nós estamos falando em Minas, aí nós também estávamos falando lá, acho que teve um momento, né, na igreja lá, e também foi um assunto sobre casais, né, uma coisa assim, né? Não era um encontro de casais, era uma reunião na igreja mesmo. Então, aí eu citei o tempo que nós tínhamos naquela ocasião, quando nós estávamos lá em Minas, né? Citei o tempo que nós tínhamos de casar, como quem, tipo assim, nós temos bastante tempo. Mas lá fora chegou um senhorzinho lá, um irmãozinho, né? Ele foi lá se arrastando assim, acho que ele nem, irmãos, acho que ele nem levantava o pé, irmão. Ele andava assim, ó, o negócio, ele ia se arrastando assim, ó. Ele falou, meu filho, você tem que ter muito tempo, você tem seus 20 e poucos anos aí. Acho que ele falou 60 e poucos, irmão. Eu falei assim, né? Meu filho, eu tenho uns 60 e... Não lembro agora com a exatidão, mas foi mais de 60. Ele era uma pessoa bem idosa, né? Ele e a sua esposa estavam lá no clube. E a gente se achando experiente, aí né? eu falei, poxa, né? Ele falou naquela que aí ele me contou algumas das suas experiências, né? Lá de fora da Rio de Janeiro, ali, os filhos, né? Então, eu fui ouvindo ele falar, poxa, como eu estava na sua idade, passei por isso, por aquilo outro, mas se não fosse o Pai Celeste, eu não tinha chegado até aqui. Ok? Então, meus amados, todos nós vamos passar por dificuldade em nossos relacionamentos, aqueles que são casados, ou na nossa família. Às vezes você não é casado, mas você faz parte de uma família. E para isso, Deus, eu acho que, para que haja uma proteção, por exemplo, eu notei aqui, irmãos, né? Como é que eu sou observador aí? Eu notei que, para preservar a construção aqui do prédio, né? Não apenas os irmãos fecham as portas aqui do estabelecimento, mas eu notei que vocês têm muros em volta. Eu notei uma outra coisa, olha como é que eu sou observador, irmãos. Eu notei que nas outras casas também tem muros cercando essas casas. Irmãos, vamos pensar, para que seriam esses muros? Para marcar limitações. Para dizer, é só até aqui que pode ser. É para trazer proteção. Sabe o que diz lá em... Posso falar sobre isso, Júlio? Pode. Esse ponto aí? Né? Você sabe o que diz lá em Eclesiastes capítulo 10, no versículo de número 8? A Escritura diz que quem romper um muro, olha só, uma parte anterior desse versículo fala que quem cavar uma cova pode cair nela. Mas isso aqui não é um assunto que interessa para essa conversa. Né? Mas aqui diz, esse versículo diz, lá na segunda parte, diz que quem romper um muro, uma cobra ou morderá. O que você pode fazer para preservar a sua casa e a sua família? É verdade. O que a gente pode fazer para estar preservando a nossa casa, nosso lar, a nossa família, nossos filhos, nosso casamento? Nós precisamos buscar na palavra de Deus a orientação e fechar as portas para não deixar amizades erradas entrar dentro da sua casa. Peça a Deus discernimento em quem você coloca dentro da sua casa. Nós precisamos selecionar as pessoas que a gente abre a porta das nossas casas. A nossa casa não podemos receber qualquer pessoa, porque aquela pessoa às vezes está com uma influência ruim, traz uma palavra ruim, não é verdade? Então precisamos vigiar. Discernimento e fechar mesmo a porta da nossa casa e selecionar quem vai entrar. Não é qualquer pessoa. E dentro do seu lar, não falamos só de pessoas, não, mas às vezes é aquela, o filme que você vê, as novelas, coisas que estão acontecendo. Você precisa se posicionar dentro do seu lar como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, e trazer a presença dele para a sua casa. Eu converso com muitas mulheres, pastor, e eu vejo que tem mulheres que eram mulheres certinhas, né, tinham seu casamento lá, e de repente virou a cabeça, mudou tudo. E eu fiquei pensando, porque eu converso muito com elas e eu observo, e a gente conversando, vi que muitas, né, vou falar aqui de novela, tá? Muitas
diz lá, né? Parece uma declaração sem sentido, né, irmãos? Quem derrubar o muro, uma cobra ou morderá. Quem romper o muro, uma cobra ou morderá. Quer dizer que na sua casa, na sua família, e agora nós não estamos falando de construção física, não. Nós sabemos que na sua casa certamente deve ter um muro lá, e às vezes tem locais, por exemplo, eu morei um tempo lá em Minas, né? Visitamos a casa de muitos irmãos, era um pessoal muito acolhedor, educado, tudo mais. Tinha locais que não tinham muitos irmãos. As fazendas, as pessoas que fazenda, sítio, ou sei lá o quê, tinham locais que eram apenas cercados era uma cerca de espinhos. Era difícil se passar por ninguém, conseguia passar nos bichos. Então, para que você possa trazer uma proteção para a sua família, para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família, o que você precisa fazer? Você precisa ter um muro para proteger. Esse muro precisa ser o quê? Ele precisa ser erguido. E que muro é esse, Davi? Esse muro é o muro da palavra. Na tua vida você precisa estar buscando a palavra constantemente. Esse é o muro da oração. Você precisa ser uma pessoa que ora regularmente. Esse muro também, um dos tijolos, uma das argamassas que fazem parte da construção desse muro, é a sua integridade. Meus amados, as nossas escolhas, as escrituras dizem que tudo aquilo que o homem semear, ele vai ver. Eu vou fazer as coisas, mas não tem ninguém vendo, sabe, irmão? Não tem ninguém vendo, não sabe, não tem como dar errado, irmão. Aí o rapaz pensa assim, não, minha esposa não está vendo, não tem como ninguém dar errado. Tudo aquilo que você fizer, você vai colher. Essa lei da semeadura, ela foi estabelecida pelo próprio Criador. Para quê? Para que haja ordem. Se você fizer as coisas da forma correta, se você plantar boas coisas de luz, mesmo quando não estiver ninguém olhando, pode ter certeza, você será grandemente abençoado pelo Pai Celeste. A tua casa, a tua família, a tua vida, porque se a tua vida não for preservada, pensa bem, olha, vou falar para os homens agora, não precisa aí, tá? Você que está assunto casal aqui, eu vou falar para os homens. O homem, que eu não vou dizer que ele é o único, mas é o principal responsável pela preservação da família. É claro, primeiro o Altíssimo, primeiro o Pai Celeste, como a irmã Júlia leu lá no Salmo 127, versículo 1. Se Gal não edifica a casa em vão, não vai adiantar nada. Ele precisa edificar, ele precisa construir, estabelecer, para que haja preservação. Se você quer que as pessoas, os membros da sua família, eles sejam preservados e essas coisas aí elas sejam duradouras, você precisa ter ele como um centro. Mas é a tua responsabilidade, homem, você estabelecer esses mundos aí. Você precisa fazer isso, sabe? Através de quê? Através da oração, através do leitura da palavra, através de momentos como esse com outros irmãos. Eu lembro que a Deus uma vez contou um programa, né, um testemunho, né? Você lembra um testemunho de um irmão que estava procurando o controle remoto? Você lembra, né? E foi falado, nós estamos falando sobre oração. Lembra? Quer falar ou eu falo? Mas você queria falar. Vamos contar lá. Ok? Ele está procurando o controle. Tá, vou falar. Então vamos lá, vamos continuar. Então deixa eu ver, vai falar não? Não. Então deixa eu falar de um assunto aqui. Continuando esse assunto que ele está Lembrando, irmãos, falando. que esse desentendimento aqui só acontece aqui. Em casa não acontece. Esse desentendimento só acontece nas outras famílias, na nossa casa. Só aconteceu aqui. Em casa não tem nada disso. Vai falar? Não, vamos continuar. Não, tá. Então, falando ainda dos muros, irmão, que precisamos construir para preservar a nossa família, nós não podemos deixar ideologias desse mundo, né, influenciar a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família. Né, com esses padrões do mundo que estão totalmente errados. Né, os irmãos podem
do alicerce. Porque vocês podem ver como uma mulher, ela acorda bem, as irmãs vão entender o que eu estou querendo dizer. Quando a gente acorda bem, tudo flui, mas se você acorda atacada, dá tudo errado. Desanda tudo, azeda tudo. Mas quando a mulher está bem, acorda bem, vai tudo bem. Então nós somos o alicerce. Nós não estamos colocados por baixo, não. Nós somos o alicerce da nossa casa, a coluna que sustenta. O homem é o provedor. E da mesma forma, Paulo falou para as mulheres, mas falou para os homens também. Marido, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Então é um amor tão profundo que a ponto de, para proteger a mulher, Jesus ele entregou a vida dele, assim o homem também tem que entregar a vida pela mulher. Então, quando Paulo ele falou para sermos submissa, não é para menosprezar, é a importância da mulher no casamento como um alicerce, como uma base para governar a casa junto com o esposo. Quer dizer, irmãos, ela falou bem, a mulher sabe a lei que fica a casa, ela é uma cooperadora, ela trabalha junto com o Pai Celeste na construção da casa. Ela adota, ela cuida, ela verifica as necessidades, né, dos filhos, as necessidades do marido e tal, mas não para por uns anos. O homem ainda tem uma responsabilidade maior e mais pesada. O homem é o principal responsável, além de provedor, é claro, né? Ele também cuida da preservação física da sua família. O homem precisa se basear principalmente no controle, meus irmãos, na estabilidade. O que acontece? A Escritura fala sobre o domínio próprio. Tem um versículo de Provérbios que diz que o homem que não se controla, ele é como uma cidade forte, mas ela é desprotegida. Então, o homem, por mais que você possua testosterona muito mais do que a mulher, seja muito mais normal, o homem ele tem momentos de explosão e tudo mais, mas você precisa aprender a se controlar, a ter um domínio próprio. Então, o homem que ele consegue se controlar, ele consegue se manter equilibrado dentro da família, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que essa casa, essa família, ela possa ter mais perseverança, a sua caminhada possa alcançar uma firmeza maior. Mas, meus amados, o que nós precisamos também, para nós terminarmos aqui esse assunto, né? Primeiro nós falamos aqui que a casa, ela precisa ter como base o Pai Celeste. Ele é o edificador. O Pai Celeste é o edificador, o construtor da família. Depois nós precisamos levantar, através da edificação, muros na nossa família e na nossa casa. E essa é a parte que nós temos que fazer. A mulher tem que fazer, mas principalmente o homem. Eu deixo essa para cada homem aqui na igreja, né? Mas eu não sou casado. Mas uma hora você será. Você é o principal construtor e edificador nessa parte. O pai trabalha no sentido amplo, de preservar, de cuidar, de abençoar a sua casa, porque você está buscando. Mas os homens são os responsáveis por essa ação. Você é o responsável por essa ação. Em colocar a oração na sua casa, em levantar um altar na sua casa, para que a sua casa ela possa ser preservada. Você é o principal responsável pela durabilidade do seu casamento, meu amado. E depois, meus amados, como a José falou aqui, né? Nós falamos, construir esse muro. E depois, o que nós precisamos fazer também, que eu acredito em José, para que uma família ela possa manter a sua preservação, ela sendo abençoada. O que ela precisa fazer? Você precisa manter a proteção contra as entradas de influência contra a sua casa. Está vendo como é que acontece aí? Você não pode deixar o mundo lá, ditar as regras as regras na sua família. Isso é muito difícil no dia de hoje. Por quê? Porque nossos filhos têm um aparelho que eles podem acessar redes sociais, nossa esposa, você mesmo, um outro parente que possa morar na sua casa, nós não sabemos. Então, nós estamos constantemente sendo bombardeados por outras influências negativas que estão lá fora dos nossos. E muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos assim: não, essa coisa é demais. Muitas vezes pode ser um coach falando uma palavra positiva, você diz: você é demais.
vezes até mesmo um pastor ou alguém que leva o título de pastor e está apresentando uma ideia moralista para vocês que vão seguir. Olha só uma mensagem, ó, e você até compartilha com uma outra pessoa. Eu quero dizer para você, meu amado, que você precisa passar por um filtro tudo aquilo que entra dentro da sua casa, tudo aquilo que entra, que é acessível para os seus filhos, para você mesmo. E como é que você vai falar com os outros se você mesmo vai para a pessoa quando não estiver ignorando, você vai consultar alguma coisa que você sabe que o Altíssimo não se agrada dele. Então você precisa ser a primeira pessoa a fazer aquilo que é certo, a colocar um filtro e a policiar a você mesmo. Aleluia! Glória a Deus! O que essa escritura diz? Minha esposa, eu dei a pausa para ela continuar indo. Nada? Não quis falar. Mas o que essa escritura diz? Ela deixa um versículo aqui para eu não ter que abrir e tomar mais tempo. Lá em 1 João capítulo 2, fica tranquilo que já está acabando a introdução, tá? Então o pessoal vai falar. Brincadeira. Não pode ser brincadeira. Não pode ser brincadeira, já está acabando mesmo. Né? 1 João capítulo 2, no versículo 15, irmãos, a escritura diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então tem coisa lá no mundo, né? A gente está dizendo das coisas. Davi, o mar é tão bonito, a natureza espontânea, tudo isso é muito bom. Eu também admiro isso, tudo isso é muito bom. Não está falando do mundo, aquilo que o Pai Celeste criou, não. Aqui está falando do sistema do mundo, as ideologias que o mundo oferece para você, as coisas que são propostas pelo mundo como certas para você. E muitas vezes você pensa, acho que não tem nada demais, amor, acho que é demais, né? Isso não tem nada a ver. Aí vem aquela história, isso não tem nada a ver, né, Jesus? Ou talvez, né? Mas está todo mundo fazendo o que fez mais. Eu acho que Deus não vai, então você está certo, é Deus. Porque o Criador dos céus e da terra não ia aceitar isso de forma nenhuma. Então, não, você precisa passar por um filtro. É mídia, é amizade, é ambiente. Você precisa acompanhar quem tem filhos menores, ou até mesmo adolescentes, né? Você precisa acompanhar de perto o que os seus filhos consomem. Por quê? Porque você é o responsável pelo ensino e pela instrução dos seus filhos, para que no futuro eles continuem caminhando na presença do Pai Celeste. Oi, pastor, o negócio é que hoje em dia também, educar dá muito trabalho, né? Educar os filhos dá muito trabalho. E nem todo mundo quer ter esse trabalho. Aí entrega o celular, a babá, ou a escola, eles que lutem. Não, a responsabilidade do pai e da mãe é orientar e educar os filhos. Aí não é transferir essa responsabilidade para ninguém, né, pastor? Mas, irmãos, eu acho que a escola ela pode ensinar essa parte aí, pode? Não, Não? claro que não. Tem irmãos aí que têm deixado a escola, mas eu tenho deixado ela pagar uma boa escola. A escola é cara e não vai dar essa educação. Tem que pensar. Não tem como não. Você Você não quem manda pode. é o pai e a mãe. Verdade. O filho só obedece, né, João? Você não pode terceirizar a instrução que o Criador dos céus e da terra colocou nas suas mãos, pai, ou mãe, aos seus filhos, à sua descendência. Não pode? Não pode não. Né? Nem mesmo, aí eu vou até mais longe, nem mesmo você não pode deixar toda a carga, nem mesmo para a igreja. Pode não, o pastor prega para a igreja, não, o pastor resolve não, amado. O pastor prega uma mensagem geral aqui, as irmãs vão levar mensagens, as líderes dos departamentos vão ali estar orando pelo grupo das irmãs e tudo, mas cada pai e mãe é o responsável direto pelos seus filhos, pela sua descendência. Eles são a sua herança, tu não é responsável. Glória a Deus. Você, meu irmão, agora vamos para a parte mais, né, tira a parte dos filhos, né? Você, meu irmão, é o responsável pela sua esposa, você tem que cuidar da sua esposa. A esposa cuida do marido de um jeito, o marido cuida da esposa de um outro jeito. Inclusive, tem mulheres que ao invés de perguntar coisas para o próprio marido, transferem para o pastor. Tipo assim, vou perguntar ao meu pastor. E o marido em casa, que esse cidadão não significa o quê? É o teu marido. Você deve satisfação do teu marido, a tua esposa, né, pastor? Eu estou falando isso porque tem situações assim. Eu
no verso 17, está dizendo do outro lado para nós ganharmos tempo. Mas olha o que diz aqui, meus amados, olha como é que é importante. O verso 17, é o 15, 16 e o 17, mas olha o que diz o verso 17 aqui, ó. O mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade do Criador permanece para sempre. Aquele. O pronome aqui, esse pronome aqui, né? Esse pronome aqui, como é que está um pouco indefinido, né? Ele pode ser trocado pela família. Você teria uma heresia, né? Mas aquele irmão, aquela irmã, aquela família. A família que faz a vontade do Criador dos céus e da terra permanece para sempre. Se você quer que a sua família se mantenha preservada, um mundo como esse, doentio, cheio de trevas, difícil como o nosso mundo está hoje, o que você precisa fazer? Meus amados, não fica no mundo, não. Não dizendo para você se isolar, não é nada disso. Você vai ter os seus amigos e tudo mais, mas você precisa escolher as influências. Você precisa escolher que culturas podem entrar na sua casa, na sua família. Tem filmes que você não pode permitir que o seu filho ou a sua filha veja um desenho, irmão. Irmão, sério que você vai entrar nesse assunto? Já estou para terminar. Vou falar só minha hora mesmo. Vou até parar de falar isso, não posso esperar. Né? Mas, irmão, eu já vi, temos irmãos que são especialistas nessa área de falar sobre esse assunto. Eu já vi irmãos conjuntos, olha assim, esse desenho aí inocente tem alguma coisa de errado, né? Isso aí seria mais para quem tem filho de 2, 3, 5, 6 anos, mais ou menos isso. Irmãos, coisas absurdas, detalhes que você como pai precisaria saber do conteúdo daquele filme, daquele desenho animado, que é uma programação para criança, mas aquele conteúdo não deveria estar ali. Mas aí você não foi no segundo. Por exemplo, eu estava assistindo aqui uma palestra, mais de uma, né? De um irmão que ele estava falando sobre uma área que ela é. Eu vou sair até um pouco aqui do. Nem está saindo exatamente muito. Então, ele falou sobre vários assuntos assim, que são poucos mencionados dentro da igreja, por exemplo. Uma vez ele estava falando sobre a maçonaria. Né? Como a maçonaria ela entra na igreja. E por que pastores participam e tudo mais. Né? Ou detalhes que vocês não conhecem. Que mesmo eu, que muitas vezes já pesquisei, que eu não sabia. Muitas vezes nós pensamos assim, não tem nada a ver. Eu falei isso com a minha esposa no intervalo. Eu falei, poxa, mas o pastor pode ser responsável por isso. Porque nós somos as pessoas, irmãos, que dizemos assim, isso não tem nada a ver. É com ele Deus. É com o pastor Deus. Não, meus amados. Se você soubesse os rituais que são feitos ali, o procedimento que é feito ali, não é invenção. Você jamais deixaria um homem que ele realmente é ligado a uma instituição como essa, ir lá e colocar a mão na sua cabeça. E uma coisa, eu vou colocar a mão na cabeça, não simbolismo de, falando a grosso modo, eu tenho uma bênção, eu sou abençoado, dizendo muito gente, quando você põe a mão na cabeça de uma pessoa, tipo assim, quero te abençoar, é mais ou menos isso, porque a cabeça é o início, né, irmãos? Né? Então você está transferindo e fala, me diga uma coisa, um homem, um pastor ou um irmão em adultério, foi um pouco pesado, um pouco posso dar referência aqui, pode ir? Um irmão que está em adultério, ele vive adultério, não é que escorregou e pronto, você entendeu, meu Deus, como é que eu fiz isso? Já está errado. Um camarada que está em adultério assim mesmo isso, nessa beleza, mas ele não fala com ninguém, ele fica calado. Aí ele vem aqui, chama você, pela família, aí ele vai lá orar pelo seu casamento. Você acha mesmo que, Deus sabe de todas as coisas, você acha mesmo que um homem que está fazendo isso, em adultério, quando ele põe a sua mão sobre a sua cabeça, você acha que de certa forma não é transferido um espírito? Tudo que é na vida de uma pessoa, carrega-se um espírito. Não é um espírito maligno, sabe? Por exemplo, Josué e Caleb, as escrituras dizem que o Criador deixou que eles entrassem na terra prometida, porque diferente dos outros espíritos e do povo, eles tinham o quê? Um outro espírito, quer dizer, uma outra pessoa, outra coisa diferente. Então, meus amados, quem nos lidera, quem você está ouvindo, de quem você está recebendo a ministração, importa muito sobre você para que a sua casa venha a ser abençoada. Amém? Então, não
vamos deixar meus amados, de forma nenhuma, o mundo ele nos influenciar. As coisas do mundo, eles ditarem regras para nós. Você não vai ser aquela pessoa que se acha melhor do que ninguém, mas você precisa ser uma pessoa que diga, não, na minha casa, ideologia do mundo, princípios do mundo, pecadinho, coisas que fazem, modinhas. Se a modinha não tiver um problema fora de nós, tudo bem, foi só uma questão de outras coisas, mas se for uma coisa que você sabe, no fundo você sabe. O pastor às vezes nem pregou. Ele nem conseguiu achar tudo, irmão, nem conseguimos achar todos os assuntos. Né? O pastor não pregou, mas você tem o Espírito Santo na sua vida, quem não tem? Amém! Aleluia! Glória! Obrigado, Pai. Você tem esse Espírito Santo e ele vai falar o seu coração e vai estar na direção. Não vai por esse caminho, porque esse caminho não agrada, não faz a vontade do Pai. O mundo passa só com licença, mas aquele que faz a vontade do Altíssimo, a família que faz a vontade do Altíssimo, permanece para sempre. Não aprenda aí. Então, para resumir, a palavra final é essa: não construa sua casa na areia, construa sobre a rocha, que é a palavra. Porque vai vir tempestade, vai vir furacão, e você vai se manter firme. E quando eu falo construir, foi esses pontos que nós falamos aqui. Manter a nossa casa firme sobre a palavra. As bênçãos, elas não são automáticas. Você precisa abrir a palavra e ter os princípios bíblicos como base da sua vida familiar, como base da sua vida de casamento, ensinação, criação dos seus filhos, através da palavra, saber orientar. Olha, meu filho, a palavra de Deus diz isso. Olha, marido, é assim. E aí nós vamos conseguir construir a nossa casa e os muros vão ficar bem fortes e nada vai penetrar, nada vai romper esses muros. Mas como eu falei, as bênçãos não são automáticas. Se posicione como um homem de Deus, como uma mulher de Deus e traga a presença dele para dentro do seu lar. Como? Como que eu vou fazer isso? Orando, buscando, reunindo você, seu marido, seus filhos, né? A gente não vai fazer isso, né? Irmãos, como é que acontece isso aí? Vamos terminar. Deixa eu começar aqui, é necessário. O que nós fazemos, irmãos? Sempre, não é todo dia, sempre tem um dia ou outro que for. Eu estava com um filho ali que não me deixa mentir. Né? Nem a gente vem aqui para isso. Mas nós pegamos desde muitos anos para cá, não sei por que de 10 anos para cá, nós praticamente fazemos tudo quase todos os dias. Não é todos os dias. Se assim, todo dia, não. Chegou meia-noite, não fez o culto, então. Às vezes faz uma da manhã, eu estou aqui comigo falando, às vezes nós temos a palavra. Por quê, irmão? Para que você querendo se conhecer, meus amados, nós estamos compartilhando experiências. E as mesmas são para edificar. Ok? Essa experiência aqui para te fortalecer, para encorajar você na sua caminhada. Eu também fui encorajando por outras pessoas, outros irmãos, e continuo sendo constantemente. Eu sempre procuro boas companhias lá. Pode ter certeza, quando eu estou com alguém que eu escolhi assim, são pessoas que eu sempre escolho, já eu sei, quando você é mais jovem, você não liga, você não tem todo mundo, tudo mais. Não quer dizer que você é jovem, viu? Mas quando passa mais tempo, então você seleciona mais. Então, todas as pessoas que eu passo tempo, né, para mim, eu estou tentando usar a vantagem, assim, para assim dizer, né? Estou perto do pastor Vanderlei, estou ali, não, eu não criador, são ungidos, né? A esposa, Cátia e tudo mais, então eu me sinto ali abençoado, né? Pode conversar com alguma coisa pela televisão, alguma coisa qualquer. A companhia, você está junto com pessoas abençoadas, e ungidas, isso aí serve para te abençoar também. Amém. Mas o contrário da liberdade, irmão, aí é o problema. Se tu ficar lá junto, lá, né? O bicho é terra. Aí tu está lá junto também, meu irmão? Fica lá, é terra, aí vai ficar lá. Né? Aí para mim, isso aí pode. Não, eu tenho cabeça, não tem cabeça, irmão. Não tem cabeça. A questão é que todos nós somos por criação do Criador, nós somos criadores que podemos ser influenciados. Então você
consegue escolher as pessoas que você mais está perto. Davi, mas eu tenho que falar do Evangelho. Prega lá, fala, ora e cai fora. Vai ficar perto de pessoas abençoadas. Quem entendeu o que eu falei que nós falamos? Do culto, exatamente. Então, nós fazemos isso ano passado, eu ouvi você pode fazer o mesmo também, né? Eu ouvi o Novo Testamento mais de 14 vezes. E uma dessas vezes nós tivemos toda a nossa família junto, não foi? A noite toda, até chegar no final. É uma verdade isso aí. Lemos o Novo Testamento tudo, sentadinho lá, marcando, marca. Até aquilo que meu filho disse, está tudo quanto é página marcada para mexer no seu. Davi, você então é o herói. Não, meus irmãos. Ninguém é o herói. Humildemente, nós estamos tentando fazer a nossa parte. Ok? Estou tentando fazer a minha parte. Né? Minha esposa está tentando fazer a parte dela. Eu acredito que se você. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Temos que fazer Mas precisamos se posicionar e falar, escolher isso. Escolher sempre igual Maria. Escolher a boa parte. Nós procuramos sempre fazer isso, escolher a boa parte. E orientar os seus filhos dentro da palavra. Dentro da palavra. O nosso filho mais velho, quando ele estava com a questão, né, nada a ver, de para a mãe, ele estava naquele negócio, ele foi a primeira vez, voltou, estava indeciso, mãe, pai, não sei o que fazer, como fazer, né? Quer falar um pouco sobre isso? Mas é verdade, eu vou só falar um pouco sobre isso. Quando eu vi mais velho, ele estava namorando conosco, né? Sei lá, 20 e poucos anos. Aí foi naquela questão assim, poxa, eu estou para outro país ou não, vai, né? E também, eu falei, não, precisamos orar. Né? Aí foi um período, como ela falou, de experiência, né? Foi difícil, aí voltou, agora não lembro exatamente se ela foi uma igreja. Eu sei que já está lá, irmãos. Está lá já há um tempo, não sei se é a terceira vez ou é a segunda vez que ele foi para lá, mas a moral da história é, meus amados, que tudo aquilo que você vai decidir, tudo aquilo que você vai fazer, a oração ela pode ajudar trazendo uma solução. Ela vai trazer uma solução para você. Né? Aí entra a história, né? Poxa, a gente não vê acontecer. Aí que entra a história do controle. Né? Eu fico mal falar essa história para terminar. Né? A oração, meus amados, não, porque é uma coisa que vai trazer a expansão dos irmãos. É muito sério essa história. Aí eu vou terminar já. Né? O que acontece, meus amados? Um irmão estava na sua casa, né? Outra pessoa, outro irmão diferente, eu nem sei quem é esse irmão. Ele estava com uma televisão, uma televisão. E nós agradecemos então por essa oportunidade aí. E os irmãos nos perdoem aí por qualquer coisa aqui. Nós falamos qualquer coisa aí que desagradou os irmãos, tá bom? Uma salva de palmas. É assim que Deus faz. Vai usando, vai nos enchendo. Quantos estão saindo aqui cheios nessa noite?
Glória a Deus! Você está sendo aqui fortalecido. Fortalecido. Deixa eu falar uma coisa aqui. A EBD, minha filha. A EBD. Domingo. Vai no esposo. Participa da EBD. Isso. O pastor terminou aqui. Domingo agora não haverá. Porque dia das mães, o pastor deu uma folga na escola local. Para você ir almoçar com o papai, com a mamãe, se quer sair para um instante, né? Vai lá, visita sua mãe, visita aquela pessoa que você ama tanto, entendeu? E à noite estaremos aqui, né, reunidos para adorar o Senhor, tá? E enfim, Pastor, a Santa Ceia vai ser no dia. ó, tá vendo? A ceia vai ser no terceiro domingo, tá? A ceia vai ser no terceiro domingo, tá? Tudo aqui, tirando as dúvidas, né? Que Deus ele possa continuar nos enchendo, né? Nós vamos nesse momento estarmos agradecendo. Vou deixar a irmã agradecer, eu vou fazer a oração final. Café da manhã. Não esquecendo que vai ter o café da comunhão terceiro domingo. Terceiro domingo, café da comunhão e a noite constituição da ceia. Amém? O pastor Pedro deixa isso. Mas também eu tenho, né? Estamos orando ao Senhor, agradecendo, depois de pegando a bênção apostólica, né, que a sua família faz o esforço, faz aquele primo, aquela prima, faz aquela pessoa que você sabe que precisa de Jesus, faz o esforço, faz esse meio da família, não deixa eles perderem a bênção, não. Traga eles para receber a bênção do Senhor, né? Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus, né? Vamos fazer a oração final e logo em seguida declarar a bênção apostólica. Deus ele possa fazer tudo que é nesta vida. Porém, então, Deus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor fizeram nesta noite. O Senhor falou através do amor, o Senhor falou através da palavra. Então agora, Senhor Deus amado, nós te pedimos, toma-nos em tuas mãos, leva-nos para o nosso lar, e nos dê uma noite, Senhor Deus amado, que sobe na tua presença. E Senhor Deus amado, eu te peço, visita-nos, Senhor, no nosso sonho, Senhor. Revela-nos, Senhor Deus amado, aquilo, Senhor Deus amado, que o Senhor quer para a nossa vida, para a nossa família, Senhor. E traga-nos, Senhor Deus amado, bênçãos sem medida.